Filho, do Espírito Santo. Amém. É uma graça, né, ter conseguido chegar aqui, já é uma graça de Deus, né, por toda a circunstância de manifestação e paralisação que está tendo, mas acredito que assim Deus quis e preparou e reservou tudo para que a gente possa estar vivenciando este momento, né? Nós que estamos aqui e aqueles que nos acompanham em casa ou que vai ver depois a gravação. Hoje nós vamos falar sobre as quintas moradas, amém? Espero que todos tenham feito a lição de casa direitinho, né? A gente ficou uma semana, teve adoração, né? Para a glória e para a graça do nosso Senhor. Então deu para o pessoal fazer a lição de casa direitinho, de ler um pouco sobre as quintas moradas, para que a gente possa continuar nesse progresso espiritual, né? Nessa caminhada. A gente não pode de maneira nenhuma interromper isso, né? Quando eu falo sobre a interrupção, não é o fato de não ter tido uma semana a formação, não é essa interrupção, né? Porque a formação ela vai acabar e a busca ela precisa continuar, né? Enquanto nós tivermos fôlego de vida, a gente precisa estar procurando esse progresso espiritual, esse crescimento espiritual, né? Hoje nós vamos falar sobre as quintas moradas, e as quintas moradas, ela é conhecida como as moradas da transformação, né? E ao longo de toda a nossa partilha, de toda a formação, nós vamos mergulhar dentro daquilo que explica Teresa de Ávila, né? E que caia no nosso coração como um alimento sólido para o crescimento espiritual. Amém? Eu vou ler um texto, né? Uma parte aqui do livro, bem no início, aqui ainda no primeiro capítulo das Quintas Moradas, que Teresa diz assim: ó irmãs, como vos poderei falar da riqueza, dos tesouros e deleites que há nestas quintas moradas? Creio que seria melhor nada dizer destas, nem das que faltam. Não há quem saiba falar delas. O intelecto não é capaz de conhecê-las. As comparações não podem servir para explicá-las. As coisas da terra são muito baixas para tão alto fim. Enviai-me, Senhor meu, luz do céu, para que eu possa esclarecer, de alguma forma, estas vossas servas, já que algumas delas experimentam frequentemente tais deleites e todas as suas aspirações se empregam em desejar contentar-vos. Não sejam enganadas pelo demônio, transfigurado em anjo de luz. Nós vamos ler até aqui, para que a gente mergulhe em toda a dinâmica das quintas moradas para cada um de nós. Como nas quartas moradas também Teresa, ao iniciar, adotou um discurso bem parecido, aqui nas quintas moradas inicia ainda de uma maneira, né, mais forte, vamos colocar assim, falando sobre o que uma alma ela experimenta, o que uma alma ela vive nas quintas moradas. Ela diz que para que isso seja comunicado, falta palavras, explicações, né, comparações para poder explicar, né? Ela mesmo, como nós acabamos de ler, ela vai dizer: melhor que não disséssemos coisa alguma, mas precisa de alguma maneira isso ser dito, né? Justamente por toda a dinâmica daquilo que Teresa vivia e o discurso que precisa chegar também ao coração das irmãs, e serve para nós também como um alimento, né? Por que ela fala que melhor seria que nós não adotássemos discurso nenhum? É justamente por conta das coisas extraordinárias, espirituais, que uma alma vive nas quintas moradas. É como se ela procurasse alguma comparação, né, aqui nessa terra, no seu cotidiano, alguma explicação ou alguma palavra, e ela não conseguisse encontrar, como ela não conseguiu encontrar mesmo usando algumas explicações, né? Usando algumas comparações, como o bicho da seda, e nós vamos chegar lá.
mesmo assim ainda não expressa aquilo que a alma realmente está vivendo. Charles, por que não consegue expressar nem em palavras, nem em comparações, nem em qualquer coisa, né, aqui dessa terra, já que a gente sabe que foi o próprio Deus quem criou os céus e a terra, né, e que a terra ela não vive somente no caos, na injustiça, existe muita coisa boa, né? Existem muitas coisas que a gente olha, que a gente vê, e a gente tem a plena convicção de que foi o próprio Deus quem fez, né? É como você vê o pôr do sol, por exemplo, é divino. É como você parar diante do mar, né, e ficar ali diante do oceano, vendo o agitar das águas, né, das ondas, aquilo é divino. É como você vê o desabrochar de uma flor, por exemplo, ou uma planta, né? Aquilo, quando a gente começa a contemplar a natureza, existem coisas que nós colocamos os nossos olhos e nós temos a plena convicção de que é Deus. É como a chuva que cai, é como o sol, é como a lua que aparece como luzeiro no céu para iluminar toda a noite. Existem coisas que a gente olha como as estrelas, por exemplo, que são coisas extraordinárias, que a gente não tem como a gente adotar outro argumento. A gente vai dizer, é coisa de Deus. São coisas belas, coisas criadas por Deus, coisas divinas. Mas Teresa vai dizer que não há nada que possa fazer comparação àquilo que uma alma ela vive nas quintas moradas. Que palavras é difícil de explicar. Por quê? Porque vai muito da experiência que se tem, né, de cada alma, de cada pessoa, vivenciando as quintas moradas. É inexplicável, é como se esta pessoa conseguisse experimentar, ter sensações, lógico que vai além das sensações, mas também elas acontecem, mas que ela passasse por situações nesse momento de intimidade com Deus, onde ela não conseguisse, ela não consegue, na verdade, transmitir ou explicar, né, aquilo que ela está vivenciando, justamente porque existem condições que a alma vai viver, que traz para ela uma paz, um alívio, né? É como se você vivesse mergulhado no amor e o amor te contagiasse o tempo inteiro. E por mais que a gente usasse palavras belas para tentar explicar, ainda fica faltando. É como se Teresa estivesse dizendo aqui já no início das quintas, porque ela fala que bom seria que não dissesse coisa alguma, tanto das quintas quanto das próximas. Então, quando ela faz esse paralelo, ela está dizendo que nas outras, a gente até encontrou exemplos, explicações, a gente conseguiu fazer algumas comparações que abrisse o nosso entendimento, a nossa mente e nos ajudasse a crescer, a progredir, a perseverar, né, a lutar, como lendo a gente aprendeu que realmente nos ajuda, quando é feita uma comparação, né, quando a gente tem uma motivação, um impulso, né, para a gente poder prosseguir. Só que aqui ela chega a dizer o quê? Que essas comparações que a gente conseguiu fazer nas outras, né, aqui já não dá mais. Então ela diz, bom que não disséssemos nada, nem aqui e nem nas próximas. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente vai viver, pelo menos dentro da teoria, né, da formação aqui, hoje para as próximas, as sextas e as sétimas moradas, a gente ainda vai ficar sempre a desejar na explicação, nos exemplos, nas comparações, né, porque nós não encontraríamos absolutamente nada para dizer, olha, se equipara a isso aqui. É muito parecido com isso. Não, né? Por mais que que conheçamos muitas coisas, por mais que tenhamos visto muitas coisas belas, por mais que tenhamos tido experiências com Deus, assim como acredito que todos nós as tivemos, experiências belas com Deus, ela vai dizer que daqui para frente não se encontra absolutamente nada para poder fazer tais comparações. Isso não significa que elas não vão acontecer, precisam acontecer, mesmo não chegando à plenitude, né, à beleza daquilo que
ela quer passar acerca daquilo que foi vivido. Gente, o que mexe comigo à medida que Teresa ela vai falando, porque é alguém que o ponto de partida dela é a experiência. Então isso é muito forte, porque uma coisa é a gente passar a informação, é a gente formar, é a gente ensinar, é a gente conduzir através de algo que você aprendeu, que é a teoria, né? Como a gente pega aqui o livro, a gente lê, se debruça, estuda, medita, pede o auxílio a Deus, vem para uma formação e tenta, na medida do possível, com a graça de Deus, né, tentar trazer um pouco daquilo que Teresa ela trouxe para a igreja, né? Não vou dizer nem para a vida carmelitana, mas que trouxe isso, né, para a igreja. Mas o ponto de partida é teórico, é diferente. Vocês estão entendendo? O ponto de partida de Teresa é o ponto de partida de alguém que teve a experiência. E isso é muito forte. É por isso que ela consegue dizer, não dá para fazer comparação ao mesmo nível. Não tem como. Não tem jeito. Ela diz que todas as coisas aqui dessa terra, das coisas belas, ela está dizendo, ainda é muito baixo para poder comparar aquilo que uma alma experimenta nas quintas, nas sextas e nas sétimas moradas. É muito baixo. Mas por que ela fala dessa forma? É porque é uma alma que vivenciou, que experimentou, que mergulhou, que recebeu essas graças do nosso Senhor. Então é alguém que viveu esse mistério. Vocês estão entendendo? É alguém que vive o mistério. Então é diferente nós falarmos sobre qualquer assunto daquilo que nós temos como teoria e daquilo que nós temos como experiência. Como experiência. É por isso que, independente das moradas em que uma pessoa ela possa estar, que uma alma ela possa estar, nunca pode faltar disposição para a vida de oração. Por quê? É aquilo que vai nos proporcionar a vivenciarmos experiências mais profundas, mais concretas. É aquilo que vai estreitar o laço. É aquilo que vai nos levar a uma intimidade ainda mais profunda. É aquilo que vai gerar em nós comunhão, né? Koinonia. É aquilo que vai criar um relacionamento perfeito. É justamente a vida de oração. Então, se não há essa busca, essa vida de oração, esse desejo de buscar a presença de Deus, a gente jamais vai conseguir compreender, né, as coisas simples. Quem dirá aquilo que Teresa está apresentando a nós a partir das quintas moradas, que são coisas elevadíssimas. Aqui fala a respeito do quê? As quintas moradas fala a respeito de transformação, né? Uma coisa que a gente tem que ter claro dentro do nosso coração, que é aqui nas quintas moradas, né, nesse momento inicial, a gente tem que ser claro para nós que estamos passando por todo esse processo formativo, seja quem está aqui como quem nos acompanha em casa, o que é oração de união, né? A oração de união, porque assim, existe maneiras com que nós buscamos a presença de Deus e que nós oramos. Às vezes nós nos colocamos em oração, mas a nossa oração ela consiste em pedir, não é? Não que seja errado, né? A própria Bíblia diz, pedis e recebereis. Existem momentos que a gente vai à presença de Deus e a gente, como um filho, né, que tem um Deus, um Pai, a gente vai pedir algumas coisas ao nosso Senhor. Se Ele vai atender ou não, é uma outra questão. Mas não é um pecado, um erro, uma falha, nós pedirmos alguma coisa para Deus, se Deus entender que isso é bom, né, que isso coopera para a nossa salvação, assim Deus, Ele nos concede. Só que é uma oração, quando nós pedimos, que ela não gera a união. Por quê? Porque é algo que eu faço diante de Deus, eu posso ter uma resposta, mas a resposta vai ser em cima daquilo que eu pedi, seja um sim,
que você recebe, ou seja, um não. Mas você vai lá, por quê? Porque alguma coisa te aflige, é alguma necessidade que você tem. Então preste atenção, a motivação para pedir a Deus alguma coisa é justamente porque de repente nos falta alguma coisa, é porque de repente a enfermidade chegou, o mal veio, o problema aconteceu, as adversidades, nós sentimos necessidade, porque temos necessidade de alguma coisa. Aquilo que te motiva, que te impulsiona a se colocar na presença de Deus e manter um diálogo com Ele, aquilo que te motivou, que te impulsionou, na verdade é a necessidade que você tem de alguma coisa, de alguém, mas é a necessidade. E essa oração motivada pela necessidade, ela não gera comunhão plena, não tem como, não tem como. Por mais que Deus atenda, por mais que seja, como é lícito se colocar na presença de Deus, por conta de algumas necessidades que temos, é diferente, porque a motivação é o quê? A necessidade. Às vezes, a gente se coloca na presença de Deus com um coração em pedaços, a gente está com o coração arrependido, com o coração contrito, a gente está com o coração angustiado. Então, aquilo que muitas vezes nos motiva a buscar a presença de Deus, aquilo que nos motiva a orar, a nos colocarmos em um lugar de intimidade, a colocar o nosso joelho no chão, que seja, a consultar a Deus, a manter um diálogo com Deus, na verdade foi um erro que nós cometemos, uma falta, pecado, negligência, as misérias. À medida que essa realidade nos toca, e de repente a gente compreende que aquilo ofende a Deus, a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor, gera o que muitos, não vou dizer todos, se arrependem dos erros, das faltas, dos pecados. Porque assim, nem todo mundo, irmãos, consegue se arrepender dos erros que comete, viu? Tem gente que não se arrepende de maneira nenhuma. Existem pessoas que infelizmente têm um coração muito endurecido, não é? E que às vezes elas preferem convencer a elas mesmas e a quem está em volta e até mesmo Deus de que o erro não é tão grave, que a falta não é tão crítica assim. Então é como se ela vivesse mentindo para ela mesma o tempo inteiro. Só que existem pessoas que entendem a ofensa que cometeu. É como Davi, vocês lembram de Davi quando ele comete um adultério? E ele vai compor os salmos, e diante de tudo aquilo que Davi diz, chega um ponto que ele diz: contra vós, só contra vós que eu pequei. Não foi só contra Deus que Davi pecou. Você já prestou atenção? Ele diz: contra vós, só contra vós que eu pequei. Não foi só contra Deus que ele pecou, mas é que ele entendeu a gravidade da ofensa. Então é assim, por mais que ele tenha pecado com quem ele comete o adultério, com o marido, né, Urias no caso, né, contra o reinado inteiro, contra a família, com toda a esfera, ele entende que a ofensa maior, ela foi justamente contra Deus. Que por mais que as pessoas envolvidas naquela situação ficassem magoadas ou feridas, ou despertasse até a ira dentro do coração de alguém, a ofensa jamais daria para se comparar àquilo que causa no coração de Deus. Por quê? É como se Davi estivesse dizendo: Deus, o Senhor confiou em mim, o Senhor acreditou em mim, quando ninguém acreditava. A história de Davi é justamente assim. Ele é ungido na casa de Jessé, ele tem aproximadamente 17 anos, né? 17 anos, e depois de vir todos os irmãos mais velhos, né? E Deus falando com Samuel, dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, até chegar em Davi, né? A aposta de Deus é quem? É em Davi, naquele que é considerado improvável, né? E diante da escolha de Deus, do cuidado de Deus, né? Da unção que Deus concede na vida de Davi por intermédio do profeta Samuel, Davi, depois de tudo, e quando o pecado acontece, ele vai dizer: contra vós, só contra vós, Senhor, que eu pequei, né? Porque ele entende a gravidade do erro que ele cometeu.
ele no Salmo vai dizer: tira tudo de mim, mas não prives de mim o teu espírito. O que ele está dizendo? Como rei, eu posso perder a coroa, a cátedra, a cadeira, a reputação, o respeito, o dinheiro, os camelos, as ovelhas, as coisas materiais. Tira tudo se o Senhor quiser, só não tire de mim o teu espírito, que é a presença. É alguém que se arrependeu, e no arrependimento profundo que teve, a perca que ele não quer é a presença de Deus. Irmãos, é alguém que mesmo pecando, mesmo caindo, mesmo errando, sabe quem Deus é, e sabe que jamais conseguiria viver sem a presença de Deus. Ele quer aquilo que é essencial, que é a presença de Deus. Ele não suportaria viver sem a presença de Deus. Então, existem pessoas que a motivação para se colocar na presença de Deus é justamente a falta que cometeu. Lógico, tem a falta e tem o arrependimento. Acredito que o arrependimento, por conta da falta, seja a motivação. Mas essa via, essa maneira de se comunicar, se relacionar com Deus, ainda não é a forma de oração perfeita, aquela que gera união. Por quê? Porque você está buscando a Deus por conta do arrependimento, dos pecados, das faltas que você cometeu. Tem que buscar a Deus quando erra? Claro que sim. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados? Claro que sim. Se não se arrepende, pede Deus a graça, porque alguma coisa está errada. Mas é uma maneira com que nós nos colocamos na presença de Deus. É justamente essa. Vocês querem um exemplo? Dentro do judaísmo, existe 3 maneiras com que um judeu, somente 3, que ele se relaciona com Deus e Deus entende, sem que haja a necessidade de usar palavras. Existe 3. É Deus olhando para o homem e Deus entendendo o que o homem quer. Deus entende, sem que ele diga: olha, eu vim te pedir perdão, olha, eu vim reivindicar alguma coisa. Não. A primeira delas é quando a pessoa se prostra. A prostração total do homem ou da mulher. No caso dos judeus, isso pesa para os homens. É quando o homem deita no chão. Quando um judeu ele vai se colocar na presença do Eterno, e ele errou, pecou, transgrediu a lei, falhou contra Deus, o arrependimento chegou no coração, o que ele faz? Rapa a cabeça, cobre a cabeça de cinza, se veste de um tecido pobre, de saco, só que ele faz um gesto, que é deitar no chão, deitar por inteiro, rosto, peito, tudo no chão. Quando ele vai à presença de Deus e deita, Deus olha aquele gesto, ele não fala nada, só que Deus sabe, entrou na minha presença para pedir perdão dos pecados. Vocês estão entendendo? Por isso que Lamentações, Jeremias dizendo, leva a tua boca ao pó para ver se ainda há esperança. O que é esse termo, leva a tua boca ao pó? É você se prostrar, deitar na terra, colocar o rosto mesmo, a boca no pó, porque esse gesto diante de Deus, você está dizendo o quê? Que você assume, você reconhece o quão miserável você é, você se coloca no nível mais baixo que tem, no nível da terra, no nível do pó, você se coloca ali e reconhece: Deus, sou miserável. Esse gesto, Deus olhando, Deus sabe, ele não diz nada, veio pedir perdão. Se houver outros dentro do templo, já sabe, ali tem uma alma quebrantada, uma alma arrependida. Todo mundo sabe o que é isso. Segundo ponto, é quando a pessoa se coloca de pé diante de Deus, de pé como eu estou aqui. É quando a pessoa está chamando Deus para uma conversa, para um discurso. Para poder conversar, falar com Deus, para dentro do costume dos judeus,
A pessoa tinha que se apresentar diante de Deus em pé. A gente olha, por exemplo, para o profeta Ezequiel às margens do rio Cobar. Deus diz assim para Ezequiel: põe-te em pé, e então falarei contigo. Porque Ezequiel não estava em pé, e Deus, para poder falar, quer que ele fique em pé. Aí diz que o Espírito de Deus entrou em Ezequiel e colocou Ezequiel de pé. E aí Deus falou com Ezequiel. Por quê? Precisa estar de pé, para dentro do costume dos judeus. Só para a gente entrar dentro do nível da oração, que isso tem que estar claro dentro da nossa mente, porque senão a gente não progride. A gente olha para Nossa Senhora aos pés da cruz, a Bíblia diz que ela está ereta, de pé aos pés da cruz. Ela não está ajoelhada, ela não está deitada, ela não está, não, ela está em pé. O que Maria, como uma boa judia, o que ela está dizendo de pé diante do horror da cruz, como dizem os padres da igreja? É como se ela, vendo todo o sofrimento, como viu, do seu filho pendurado naquele madeiro, ela está diante da presença de Deus, não só o seu filho, que é Deus, mas do próprio Deus, o Pai, que se comunica com Cristo. Ela está chamando a Deus para uma conversa. É como se Maria dissesse assim, diante do acontecimento do Calvário: meu filho foi crucificado, mas nós precisamos conversar. Nós quem? Nossa Senhora e Deus. Nossa Senhora está chamando Deus para uma conversa diante do acontecimento da cruz, daquilo que ocorreu com seu filho. Para o diálogo, para a conversa, para o relacionamento em palavras, você se apresenta em pé. Gente, uma explicação: isso para nós que somos católicos não é uma regra de fé, não é um dogma, nada, tá? Senão depois todo mundo vai sair fazendo esses gestos, né? E vai falar: não, isso é coisa, não, isso é um costume, só para você entender a beleza das questões. A outra é você de joelhos prostrado. O primeiro é no nível de arrependimento, o segundo, nível do diálogo, o terceiro é o nível da adoração. É quando você põe os joelhos no chão e põe o seu rosto no chão. Joelho no chão e o rosto no chão. Você não se coloca por inteiro deitado. Sabe quando você ajoelha e coloca o rosto bem próximo do chão? É isso. Esse é o nível da adoração, porque é o movimento que você faz com o seu corpo, que você coloca o seu coração acima da sua razão, acima da sua mente, da sua cabeça, do seu intelecto. Então você humilha o teu intelecto, a tua razão, e o seu coração fica acima. Então é como se você dissesse nesse nível de adoração: eu busco a Deus de todo o coração, de toda a alma. O que a pessoa está fazendo? Está dando tudo que ela tem naquele momento. Ela não entrou ali por conta dos pecados que ela cometeu, ela não entrou ali para pedir cura para o filho, para o marido, para o tio, para o sobrinho, pedir emprego, não. Ela entrou ali para quê? Para dizer: eu te adoro com tudo que tenho e sou. Coloco o meu coração, a minha essência, a minha alma acima do meu intelecto, acima da minha razão, acima de toda essa condição. Para eles é o nível de adoração perfeita. Por que eu quis falar isso? Porque Teresa, ela fala que nas quintas moradas a gente precisa dar tudo. Vocês estão entendendo, gente? A gente precisa dar tudo. Mas e se eu tiver pouco? Você dá aquilo que você tem, tudo. Se é 10, se é 20, se é 30, se é 100, se é 200, você vai dar tudo aquilo que você tem. Ou seja, é o nível de intimidade, de relacionamento, que tem que ser sem reservas. A gente já não pode mais buscar a Deus, se colocar na presença de Deus, como quem diz assim: olha, o nosso relacionamento vai até aqui. Porque às vezes o nosso relacionamento com Deus é assim, por isso que não há progresso espiritual muitas vezes na nossa vida. Por quê? Porque a gente caminha com Deus, se deleita em tudo aquilo que o Senhor proporciona para nós ao longo da caminhada, mas à medida que vai aparecendo as renúncias a serem feitas, as exigências que aparecem, porque isso vai aparecer,
nem todo mundo tem coragem de fazer as renúncias que precisam ser feitas para poder continuar caminhando e progredindo. Então é como se nós disséssemos: olha, Senhor, eu permito que o Senhor entre na minha vida até certo ponto, né? É como você convidar Deus para ir à sua casa e ela ter lá 10 cômodos, 8 cômodos, 3 cômodos, e você falar: mas tem um quartinho aqui que eu não quero que o Senhor entre, né? Porque normalmente é o quartinho que está desorganizado, é o da bagunça, é aquilo que está tudo embolado, as coisas uma por cima, o que não deu tempo de limpar, o que não é um ambiente tão agradável. A gente diz: olha, visita a sala, visita a cozinha, olha para o quintal, mas esse quarto aqui nem compensa entrar. Mas é justamente ali que ele quer entrar. Só que são áreas da nossa vida que nesse relacionamento a gente não permite Deus entrar. A gente não tem coragem de mostrar para Deus, abrir a porta e falar: está bagunçado, está empoeirado, está largado, está sujo, está tumultuado, não é agradável o ambiente. A gente não tem coragem. Por quê? Porque a gente sabe que se Deus olhar para esse ambiente do jeito que ficou largado, que nós deixamos, Ele vai pedir para que uma arrumação seja feita. E não é Jesus quem vai entrar arrastando cama, colocando cadeira no lugar, pegando em vassoura, não. Isso é uma tarefa nossa. Isso é uma tarefa nossa. Porque ele vai ficar à porta observando o que tem dentro. Mas ele vai dizer: se quiser que eu entre, limpa, arruma, organiza. Então vai exigir de nós o quê? Trabalho, esforço, empenho, dedicação. E tem gente que não tem disposição no relacionamento com Deus em permitir que essas situações ela aconteçam. Então Teresa está dizendo: aqui a gente precisa dar tudo. Não dá para se colocar na presença de Deus. Eu acho curioso que a gente, na atualidade, existe um tipo de relacionamento com Deus que as pessoas estão vivendo, que pelo menos me preocupa muito. É quando a gente quer antecipar a ação divina, a vontade divina. É como se o ser humano tivesse uma síndrome, uma coisa, parece que o ser humano tem um desejo de ser Deus, que é uma coisa absurda. Lógico que nem todos, mas muita gente tem uma cabeça muito conturbada. Principalmente, eu falo das pessoas que estão dentro da igreja, que buscam a Deus e que têm atividades na igreja, enfim, né, ministério, essa coisa toda, mas que tem essa dificuldade desse relacionamento com Deus. E no trato com o Senhor, no relacionamento com Deus, são elas quem antecipam a Deus e são elas quem propõem as renúncias a serem feitas na vida delas. Elas não chegam diante de Deus e dizem assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu abra a mão? O que na minha vida está errado? O que precisa de mudança? Tem gente que não tem coragem. Tem gente que ela antecipa Deus e ela pede para ela mesma, como se fosse Deus, algumas renúncias a serem feitas. Irmãos, vai dar problema. Você quer um exemplo prático? Aqui dá para a gente usar um exemplo, em outras coisas já não dá. Por exemplo, Deus não falou para Abraão: me dá o teu filho único, né? Na verdade, o único não era, porque já tinha Ismael, né? Era do relacionamento de Abraão com Agar, a escrava egípcia, mas o filho dele com Sara era Isaac. Abraão, claro, amou Isaac, amava o seu filho. Aí Deus pediu Isaac, disse: me dá Isaac. Aquilo que você demonstra afeto, amor, carinho, respeito, a promessa, o resultado, fruto da promessa, da descendência, me dá. Aí Abraão obedeceu, pegou o filho, subiu o Monte Moriá, amarrou ele sobre a pedra, pegou o cutelo e foi ferir o menino. Por quê? Porque Deus pediu o menino. E ele teve disposição de dar tudo. Irmãos, Abraão está dando tudo. Tudo. Ah, mas ele não era casado, não tem esposa, não tem vida, tem, mas é a promessa do relacionamento de Abraão com Sara, nasceu Isaac. Isaac é a promessa. Então ele está dando tudo, porque a vida dele é pautada em uma promessa que Deus fez. Tu será pai de uma multidão de povos. Isso depende da vida de Isaac. Deus está pedindo tudo. Assim, no nosso relacionamento agora eu quero tudo, Abraão. O que Abraão faz? Pega o filho, leva para o Moriá, amarra e vai ferir o menino. Aí o anjo brada.
Como quem diz, Abraão, não, eu sei que tu temes a Deus, não precisa fazer isso. Deus não permitiu que Abraão executasse o seu filho, sacrificasse o seu filho. Só que Abraão, ele foi experimentado. Oh, irmãos, Deus experimenta a gente, você pode ter certeza disso. Talvez ele não peça uma coisa tão acentuada, crítica, como fez com relação a Abraão. Só que Deus nos experimenta. E isso é bom, não é ruim. Porque a nossa fidelidade, ela tem que ser provada, ela é provada, porque isso gera crescimento. E também gera, eu e você, a gente entender quem nós realmente somos e o estado em que nós estamos. Porque senão nós pensamos estar em um determinado nível e na verdade nós não estamos coisa nenhuma, é uma ilusão da nossa cabeça. Só que Abraão prontamente obedeceu e teve disposição de dar tudo, ofertou tudo, e Deus disse, não precisa, eu sei que você tem coragem de me dar tudo. Aí a gente olha para a vida de Jefité, um juiz em Israel, filho de uma meretriz, um relacionamento extraconjugal do seu pai, nasceu Jefité. Os pais vieram a falecer, ele dentro da casa não foi aceito pelos irmãos, porque todas as vezes que os irmãos olhavam para Jefité, viam quem Jefité? É o fruto do erro do nosso pai. Aí o menino, não aguentando toda aquela situação, foi para uma terra distante, Tobi. Aí a Bíblia diz que lá ele se ajuntou com alguns miseráveis em umas incursões e foi viver lá. Como quem diz, eu quero viver no esquecimento. Só que a Bíblia diz que Jefité era um homem valente. Aí Israel entra em crise, o povo está no meio de combate, necessitando de um homem valente, vai procurar Jefité, traz Jefité de volta, só que Jefité diz, não, se eu vencer o combate, eu vou reinar. Não, está tudo bem. Aí aceitaram Jefité de volta. Aí Jefité, quando vai para o combate, olha para você ver a diferença, irmãos. Jefité, ele faz um voto. O que ele disse? Quando eu for para o combate, para a batalha, estiver voltando para minha casa vitorioso, a primeira pessoa que eu ver saindo de dentro da minha tenda, do nosso povo, eu vou sacrificar. Aí Jefité venceu, voltou para casa. Quando ele volta, quem sai? A filha. Aí ele olha para a filha e fala, minha filha, você não sabe quanta dor você causa no meu coração, porque assim, vou ter que te sacrificar. Aí ele foi, pegou a menina e sacrificou a menina. Aí a gente pensa, gente, por que Deus não fez como fez com Abraão? Disse, não precisa. Porque no caso de Abraão, foi Deus quem pediu. No caso de Jefité, foi Jefité quem quis oferecer. Então é como se Deus dissesse, eu não tenho nada a ver com isso. Não me coloque nos seus problemas. Eu não pedi isso. Existem pessoas que no relacionamento com Deus não têm coragem de fazer aquilo que Deus pede. Está fazendo aquilo que quer. E aí o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida na igreja dá tudo errado. Por que dá errado? Porque não existe nada que Deus tenha pedido a nós, irmãos. Não existe. Não adianta eu querer esconder algumas coisas e ofertar só aquilo que quero. Não, eu vou entregar isso aqui para Deus. A pergunta é, Deus pediu? Não, eu vou pegar tudo que tem e vou. Deus pediu? Porque tem coisas que Deus não pediu para Abraão, mas pediu para outras pessoas. A grande questão do relacionamento é justamente isso. Quando você está unido a Deus, o relacionamento é perfeito, você tem compreensão do que é que Deus realmente pediu e do que é um impulso voluntário seu. Olha, Senhor Jesus, eu estou fazendo isso, mas isso aqui é uma ação voluntária, né? É como dízimo e oferta, né? Dízimo tem lá, é um preceito, um princípio. A oferta é voluntário, é você que vê o quanto você quer dar, quantas vezes você quer dar, para quem você quer dar, é voluntário. Então você não pode falar, Deus, eu perdi tudo ofertando. Deus vai falar, mas você ofertou, estava livre para você ofertar o quanto você quisesse, eu não te pedi valor, você deu o que você... Então assim, isso é uma coisa sua. Por que eu estou dizendo isso? Porque a preocupação de Teresa é de almas nas quintas moradas. Aqui é o lugar do relacionamento com Deus sem reserva. Não tem como mais aqui a gente ocultar. Não.
Aqui não tem como mais a gente esconder. Aqui não tem como mais um relacionamento parcial. Não. Até porque se a gente tem esse pensamento, jamais a gente chega nas quintas moradas, não tem como. Não tem como. Porque aqui são para as almas que realmente têm essa disposição de dar tudo aquilo que tem. De dar tudo. Aí eu pergunto a você, como pergunto para quem está em casa, quem vai ver depois. A gente tem coragem de dar tudo, irmãos? A gente tem coragem de dar tudo? Porque o tudo não são coisas materiais. O tudo não está relacionado a coisas materiais. Esse tudo que Teresa está dizendo, o tudo da intimidade, do relacionamento, da comunhão e da mística, somos nós. Será que temos coragem de dar tudo? Porque para chegar aqui, você tem que ter perdoado, você tem que ter renunciado, você tem que ter reconciliado, você tem que ter consertado, você tem que ter sido refeito, você tem que ter sido perdoado. Para chegar aqui, exigiu, para quê? Para que aqui você seja uma alma livre na presença de Deus. Não pode ter nada que te amarre, que te acorrente, que arraste a sua memória. Não pode. Aqui é um ambiente da onde tudo está sendo preparado para que você seja livre. É um ambiente, né, onde você é colocado como, né, o bicho da seda mesmo, né, porque é nesse ambiente aonde você vai morrer. Né, aonde nós precisamos desaparecer, a gente precisa morrer. Aquilo que nós ainda arrastamos, aquilo que, né, ainda está em nós, precisa morrer. Isso precisa morrer. Essas condições que nós arrastamos, ela não pode prevalecer de maneira nenhuma. Por quê? Porque senão você vai viver como uma pessoa aprisionada, acorrentada, paralisada, angustiada, frustrada, cheio de rancor, de ferida na alma. E como ter relacionamento livre com Deus, vivendo dessa maneira? Não, mas existe um lugar, Teresa está dizendo, aqui nas quintas moradas, aonde, para que você viva aquilo que há de mais alto, aquilo que é místico, aquilo que é de uma alma apaixonada pelo seu Deus, pelo seu Rei, pelo seu Senhor, para que a gente viva, a gente precisa morrer. É como diz a palavra, se o grão de trigo não morrer, não pode produzir o quê? Fruto. E que frutos são esses? Fruto de amor, fruto de intimidade, fruto de relacionamento, fruto de diálogo, fruto de preenchimento na alma. É onde a paz entra dentro do teu coração, onde a tua alma ela é preenchida. É aqui nas quintas moradas que você começa a observar o mundo, tudo aquilo que o mundo tem de coisas boas, tudo aquilo que você adquiriu de coisas boas, todas as lembranças de lugares bons que você frequentou e até de lugares que você desejava ir, e de repente você observando tudo aquilo que você já teve, que você já foi, e os sonhos que ainda não se concretizaram, você chega a um ponto de olhar para todas essas coisas e dizer, parece que nada mais me atrai, nada mais me seduz. É como se as coisas perdessem a graça, perdeu o sentido. E não são coisas ruins que perdem o sentido, são coisas boas. Perde o sentido, as coisas perdem a graça. Olhando para toda a beleza disponível para o homem, para a mulher, olhando para tudo aquilo que você pode realizar de sonho particular e pessoal que você tem. Irmãos, eu digo isso em algumas formações, de uma experiência negativa que nós vivemos lá no passado. Digo nós porque existiam outras pessoas envolvidas, né? Eu era ainda jovem, bem jovem, devia ter, sei lá, uns 18 anos, 19 anos, e nós éramos parte de um grupo de jovens, participando de um momento de oração, de núcleo, né? As pessoas que eram servos do grupo, dava em torno de uns 40, 45, tudo jovem mesmo, né? E no momento de oração,
foi desenvolvendo aquilo e a oração foi ficando uma oração mais forte, mais profunda. E alguém começou a falar Maranata, vem Senhor Jesus. Deu o sentimento no momento que a gente estava rezando, nos deu, pelo menos naquele momento, não digo em todo mundo, mas em algumas pessoas, aquele desejo de querer estar com Deus, né? Eu uso um termo que às vezes soa até estranho, mas é quando a gente entra na oração e o desejo é de morrer, mas não no sentido negativo, ruim, é o desejo de morrer porque você sabe que para que você viva eternamente com Ele, você vai ter que passar, né, pela morte, não tem como. Então é aquele momento de oração que aquilo está tão bom, aquilo está tão profundo, aquilo está mexendo de você de uma forma tão, sabe, tão intensa que te dá vontade de morrer. É só Charles, credo, mas é realmente assim. Mas não morrer porque eu quero me livrar dos problemas e do mundo, não. Mas é porque eu quero que aquilo que eu estou vivendo naquele momento, aquilo dure a eternidade, o tempo inteiro, e eu sei que para que aquilo aconteça, é só morrendo. Então, naquele momento de oração, né, não sei se nessa intensidade toda, né, mas nós começamos, né, vem Jesus, né, nos leva e aquela coisa toda. Aí acabou o momento de oração, como de comum, vem a partilha, sentou todo mundo em roda, e aí uma moça chorava desesperada num canto e falou, não, esse negócio, a gente perguntou para ela, mas qual que é o problema? Ela falou, não, eu gostei de tudo da oração, só tem um problema. Eu não gosto desse negócio de rezar e ficar falando Maranata, pedindo para Jesus voltar e querer estar junto de Deus, eu não quero isso. Aí a gente olhou com estranheza e falou assim, mas como assim? Uma pessoa que reza, que busca a Deus, não tem desejo de estar com Ele. Ué, se Jesus voltasse agora, acabasse com tudo isso aqui, graças a Deus, assim, né? Deus seja louvado. É uma graça para quem fosse com Deus e uma tristeza profunda para quem não fosse, mas, né, assim, o desejo de todo aquele que está buscando a Deus. Ela falou, não, eu só quero que Jesus volte o dia que eu terminar minha faculdade, casar e ter filhos. Quando eu casar, quando eu terminar minha faculdade, quando eu casar, tiver os meus filhos, se Jesus quiser voltar, Ele pode voltar. Gente, aquilo me deu uma frustração tão grande, para vocês verem que eu gravo isso na minha cabeça até hoje. Eu vou fazer 36 anos, já faz muito tempo, e o negócio está vivo aqui, porque aquilo para mim foi assustador. É lógico, assim, né, a gente tem os nossos sonhos, né, isso é normal, o ser humano, né? A gente se alimenta dos sonhos, a gente trabalha justamente para a realização dos sonhos, assim, mas não é isso, sabe? Eu olhei, lógico, a gente era jovem, a gente não tinha obrigação de entender muita coisa também, só que o que Teresa está dizendo é o quê? Que tudo, esse relacionamento com Deus, ele é tão profundo, ele é tão íntimo, ele preenche tanto, que é como se você olhasse assim, é como se você conseguisse abrir mão do casamento, da viagem, do carro, do projeto, dos sonhos. Por quê? Porque aquilo que você experimentou, se você for comparar com a sensação que você teve ou que você teria com aquilo que você quer ou iria fazer, é muito baixo, é muito pequeno, perto daquilo que você teve como experiência, vocês estão entendendo? Não que seja ruim, não, fazer uma viagem é bom, claro que é, realizar os sonhos é bom, claro que é, né? Uma moça que tem um desejo de se casar, o homem de se casar, de ter filhos, e tudo isso é graça de Deus, é dom de Deus, Deus seja louvado por tudo isso. Só que Teresa está dizendo que chega um momento na oração, irmãos, que é como que se você quisesse estar com Deus, mas não estar egoísta. Porque se você tem esposo, filhos, pessoas, é o mesmo desejo que você tem, você quer que eles também tenham. É esse desejo de que Deus preenche, a viagem acaba, os filhos crescem, casam, vão embora. Vocês estão entendendo? O dinheiro também acaba. O carro envelhece, você troca, arruma outro, né? O casamento tem que durar, tá? Tem como, tem que ser, né? Até que a morte separe. Assim, não, né? Isso é indiscutível. Mas existem condições que acabam, que passam, que findam, né? Que se dissipa com o vento. Agora, o que Teresa está dizendo, ela está dizendo, gente, essa experiência ela é única. É isso que a gente chama de experiência mística. Porque quando a gente usa a palavra mística,
logo a gente pensa em chaga, coroa de espinho, Padre Pio, né? Levitação, êxtase espiritual, tem a ver. Mas o que é que provoca esses acontecimentos místicos, manifestados às vezes no corpo de alguém, na alma de alguém? É o amor incondicional. É quando a gente chega justamente aqui, a gente mergulhou dentro dessa oração de união. É aonde aqui nas Quintas Moradas vai haver uma preparação para um noivado. A gente vai ver isso na próxima. Mas é aonde tudo está sendo preparado para quê? Para que seja consumado aquilo que há de mais sublime. Aquilo que há de mais sublime. Então é sobre isso que ela está dizendo. Se a gente não tem a plena consciência disso, se não existe anseio no nosso coração por conta disso, irmãos, fica muito difícil. Ela fala que nesse momento de oração, de união, aonde por alguns momentos ou com algumas almas acontece mesmo um êxtase, é como se você perdesse a noção de tempo. A palavra, né, que Teresa diz no livro, ela fala assim que ela acredita que isso dure aproximadamente uma meia hora, né? Mas que você não tem a sensação de que tenha durado esse tempo. Você não consegue ter essa compreensão em relação a tempo. Ah, Charles, isso pode ocorrer por mais tempo? Irmãos, isso foi a explicação de Teresa acerca daquilo que ela viveu, mas a gente sabe que Deus tem os seus métodos, os seus meios, os seus caminhos, né? A gente sabe que isso pode acontecer, mas essa noção você perde. Por quê? Porque quando algo é bom, agradável, profundo, eu não sei se você já viveu alguma experiência às vezes não é nem de oração, né? Mas às vezes uma coisa que você faz, que aquilo é tão bom, é tão agradável, que você tem a sensação que o tempo para, que tudo congela, está tudo congelado ao seu redor, né? Que só o que importa né? É aquela situação. Foi igual o dia do meu casamento e o dia que eu conheci a minha esposa em um retiro de jovens. O dia que eu vi ela passando de lado assim, dá a sensação que parou o tempo, parou o relógio, parou, as pessoas pararam, que eu só vi ela passando, que o único movimento era o meu com a cabeça e o dela com o corpo, sabe, de uma coisa que te impressiona tanto que parece que congela, você fica congelado. O dia do meu casamento foi a mesma coisa, da igreja para o altar, ali para a parte baixa do presbitério, eu tive a sensação que assim, parecia que foi umas 2 horas, que não chega, minha vontade era de ir buscar logo, sabe, de ir correndo trazer. Tem coisa que a gente vive que parece que para, coisas naturais, de sonhos, projetos, coisas que a gente vive, que nos dá uma satisfação, uma realização de um sonho, um bem-estar tão grande. Teresa está dizendo que nem essas coisas, não dá para comparar, não tem como, por mais belo que tenha sido, não tem como. Ela está dizendo, a gente perde a noção, porque ali você está envolvido com o Senhor. E ela diz que nesse momento desse relacionamento com Deus, aqui a alma tem plena convicção de que ela esteve com Deus. É diferente como nas outras moradas. Por quê? Porque por algum momento dava a sensação de que era algo distante, de que era um sonho, né? De que era uma espécie de uma visão, né? De uma imaginação. Ela está dizendo não. Então, enquanto nas outras o momento de se colocar na presença de Deus, ou alguns momentos em que a nossa alma é arrebatada de intimidade com o Senhor, a gente não consegue ter a sensação clara, a explicação para aquilo que a gente viveu. Então dá a sensação que foi um sonho, que foi ou era imaginação. Então ainda é tudo muito confuso pela situação que nós estamos. Ainda estamos em um progresso. Ela diz que aqui nas Quintas não. Aqui não tem isso de que não deve ter sido um sonho, não deve ter sido coisa da minha imaginação. Não, aqui o intelecto, ela vai dizer que não te domina. Aqui
nas quintas moradas, né, as distrações, elas vão cessar. Aqui aqueles animais que vão passando de uma morada para outra, aqui eles não existem. Aqui eles não existem. Uma alma que chega em um estado como esse, o demônio pode tentá-la e destruir todo esse progresso? Pode. Mas mesmo no nível de intimidade tão profundo, irmãos, pode. Porque assim, olha, o demônio é muito astuto. É muito astuto. São Bernardo de Claraval usa uma frase assim: o demônio nos pega pelo sagrado. Às vezes, a gente rejeita aquilo que é mal, se distancia do pecado, rompe com as ações, né, do demônio, que qualquer esfera que seja, porque aquilo que a gente vê é terrível, ou a gente já tem consciência de que aquilo dali é algo que não agrada a Deus, então a gente rompe, a gente renuncia, a gente abre mão, a gente manda embora, a gente luta contra. E quando o demônio, de maneira sutil, ele tenta nos enganar pelo sagrado. Enganar pelo sagrado. É quando aquilo que você está fazendo é virtuoso, é nobre, é digno, é santo, é louvável, é da vontade de Deus, e de repente o demônio te dá uma sugestão de algo que é santo, que é louvável, que é digno, mas que não é da vontade de Deus. Porque aqui você está sobre o peso da obediência. Deixar algo santo, que a gente vive pelo peso da obediência, para buscar uma outra coisa que também é santa, mas que não foi nos pedido, é ser enganado de maneira sutil. Porque você sai de onde Deus te colocou para ir para um lugar que aparentemente é belo, é agradável, é louvável, é santo, é digno, é nobre, é virtuoso, mas que porém não foi pedido. Então aqui, a maneira com que o mal ele vai agir, não é como nas outras moradas. Já é tentando te enganar com coisas que aparentemente não tem mal, não tem problema, não é errado. Mas não é um erro porque não é pecado. Não, mas não é uma falta porque isso aqui é uma coisa de Deus. Mas isso aqui é da vontade de Deus. A gente vai, e aí o demônio vem de maneira sutil, vocês estão entendendo? Por mais que a alma esteja vivendo coisas extraordinárias com o Senhor, vivendo de maneira profunda e mística com Deus, né, que haja uma paz muito profunda dentro do seu interior, um preenchimento na sua alma, essa intimidade, essa convicção da alma de que esteve na presença de Deus, por mais que ela não tenha visto alguma coisa, ela tem convicção de que esteve na presença de Deus, essa certeza ela carrega. Mesmo assim, pode haver sugestões que nos arranque de toda essa condição. Não é como nas outras, como que se o demônio nos tentasse o tempo inteiro, de todas as formas, de todas as maneiras, não. Mas aqui já é como quem assiste e às vezes espera um único momento para poder sugerir algo que aos nossos olhos não tem problema nenhum, só que eu deixo uma coisa santa por outra coisa santa, de igual valor, mas que a primeira me cabia o peso da obediência, e a segunda, algo que não foi me pedido. Então eu migrei daqui para cá e quebrei com o vínculo da obediência. É sutil, muito sutil. É por isso que à medida que a gente progride, a gente avança, o nosso discernimento, a nossa percepção, nossa sensibilidade, a sabedoria, ela precisa nos acompanhar. Porque se não nos acompanha, como chegaríamos até aqui? Não tem jeito. Não tem como. Então é muito sutil.
muito, mas muito sutil. Aqui a alma está mergulhada, está envolvida. Ela diz que das almas que chegam às quintas moradas, nem todas as almas que chegam às quintas moradas recebem essas graças extraordinárias do Senhor. Nem todas. Porque Deus concede a sua graça a quem Ele quer, que é a expressão que ela mesma usa. Que nem todos, mas que existe é uma graça também muito grande o fato de estarmos nas quintas moradas. Só que mesmo estando nas quintas moradas, aqueles que chegam nas quintas moradas, existem algumas almas que Deus concede a elas. É Deus quem quer, amém? Que Deus concede a elas vivenciar ou receber algumas graças do próprio Deus. Aí a gente vai dizer, mas parece até um discurso um pouco... Porque assim, se todas lutaram, se empenharam e chegaram, por que não conceder a graça a todas? Já é uma graça, né? A gente já foi acompanhado pela graça de Deus até chegar nas quintas moradas. Mas existem almas que Deus tem um trato diferente com elas. Vocês estão entendendo, irmãos? Que Deus tem um trato diferente com elas. Por exemplo, nem todo santo foi transverberado, nem todo santo recebeu os estigmas, não era todo santo que levitava. Então quer dizer que o que foi transverberado, o que recebeu os estigmas, o que levitava, ou o que entrava em êxtase espiritual, o que teve visões extraordinárias e místicas, são santos mais valorosos do que aqueles que não tiveram? Não, absolutamente. Não é isso. Mas é porque assim Deus quer. Assim Deus quer. E isso precisa ser claro. E a alma que também chega às quintas moradas, ela já está vivendo um mergulho nas virtudes. Então, é assim, não faz diferença. Quando a gente olha com pouca virtude para essa condição, a gente pensa, mas não é certo, mas é injustiça, mas poderia ser para todo mundo, mas Deus não faz acepção de pessoas. Mas para quem trilha o caminho das virtudes, o mais importante não são os fenômenos místicos, grave isso. Não é o fenômeno místico, não é o mais importante. O que é o mais importante? Relacionamento, contato, proximidade. Irmãos, não tem nada que supere isso. É esse estar com Deus, esse diálogo com o Senhor, essa proximidade com Deus. Para que a gente viva toda essa condição, a gente precisa nascer de novo. Porque se a gente não nasce de novo, fica só no campo da teoria. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa aprender a morrer. Aprender. É como se você estivesse sendo ensinado a morrer, para que você seja livre. Porque o bicho da seda é como um verme, de aparência horrível, de aspecto horrível, que fica ali, né? Em meio àquilo que ele mesmo teceu, involucrado naquilo, mas é ali dentro daquele ambiente que ele mesmo teceu, que Teresa vai dizer que é o próprio Cristo, é justamente ali dentro que ele vai morrer. Charles, parece uma loucura, como que nós vamos construir um ambiente que vai gerar a nossa morte? Não é estranho você ter que ter disposição, empenho, perseverança, luta, vontade, determinação de construir um ambiente que vai te matar? É justamente porque quem vai nascer é diferente de quem está morrendo. É um novo homem, é uma nova mulher, que a aparência, que o aspecto, que a vida não tem nada a ver com aquele verme, não tem nada a ver com aquele bicho que ficou involucrado em meio àquela seda, não tem nada a ver. É completamente diferente. Porque ali, enquanto a gente
está numa vida de sujeira, de pecado, de imundície, de falta, e a gente vai entrando no castelo e lutando, né, renunciando, abrindo mão de tantas condições, isso vai ser, você vai tecendo tudo aquilo dali, para culminar justamente aqui. Por quê? Porque assim, o que você viveu até aqui como um verme, desculpe eu usar essa expressão, né, mas como um verme que somos, até aqui com aparência de verme, aspecto de verme, deu. Agora, aquilo que você vai viver a partir daqui são coisas altas. Então você precisa de asas, que representa liberdade. Porque aqui você não vai mais se alimentar e nem viver coisas baixas. Então aqui não pode ter aspecto de verme, formato de verme, viver como um verme mais. Não, aqui o verme tem que morrer. É o típico discurso de Jesus com o príncipe dos fariseus, Nicodemos. Não te espante de que eu te diga. Jesus falando com Nicodemos. Necessário te é nascer de novo, necessário vos é nascer de novo. Não te espante de que eu te diga, necessário vos é nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Gente, é diferente. É diferente. O príncipe, ele conhece as leis, procura viver as leis e cuidar que elas sejam aplicadas, a viver tudo na risca, a regra, na medida. É alguém influente, importante, um típico perfil de um sério religioso no seu tempo, religioso entre aspas, no seu tempo, mas que indo ter com Jesus à noite, Jesus vai dizer, não te espante de que eu te diga, necessário te é nascer de novo, como quem diz, se você quer avançar, morre, você tem que morrer. Você vai ter que morrer, vai ter que ter coragem de morrer, de ser transformado em uma nova criatura. Ele entra em confusão e diz, mas eu poderia novamente voltar para o ventre da minha mãe ou para o seio da minha mãe? Jesus vai dizer, não, não é disso que eu estou falando. Necessário te é nascer de novo. É onde você caminha, você vive, porque o verme, mesmo sendo verme, com aspecto de verme, aparência de verme, ele tem vida, mas vive aquilo que é próprio de um verme. Aquilo que é próprio de um verme. E a gente olha que ele teve progresso, a ponto de tecer durante todo esse tempo em torno de si. Mas ele teceu um ambiente de transformação. Gente, tudo que a gente está vivendo semana após semana, dia após dia aqui, é tecer ambiente de transformação. É se a cada dia, a cada momento, cada oração, cada busca, cada luta, cada desejo, a gente fosse tecendo um ambiente que ao mesmo tempo que gera morte, também gera vida. Porque morre ali o homem velho, a mulher velha, morre ali o verme, para que quando abra o casulo, nasça o quê? Uma borboleta. Ela diz, nasce uma bela borboleta branca. Nasce uma borboleta. Ela diz, como acreditar nisso? Como acreditar que um verme se transforme em uma borboleta? O verme não tem beleza, a borboleta tem. O verme não tem um belo aspecto, a borboleta tem. O verme se arrasta, a borboleta voa, alça voo. É completamente diferente. Mas por quê? O que foi que fez com que essa borboleta ela pudesse agora viver? A coragem do verme de tecer.
em torno de si. É a coragem de tecer em torno de si, acreditando que isso que você está tecendo, trabalhando, construindo, rezando, perseverando, se empenhando, buscando, confessando, que cada momento que você vai tecendo é para que no final de tudo você se transforme em uma pessoa muito melhor do que você é. Mas muito melhor. Não tem nem comparação. Ela diz que nem a imaginação, nem o intelecto e nem os bichos, que nada nas quintas moradas vai conseguir, tem acesso, na verdade, que nada muda essa condição, de tão profundo que é aquilo que a gente está vivendo, que o descontentamento com o mundo, assim, isso vai acontecer, você vai olhar para tudo, é como se tudo tivesse perdido o sentido, mas por conta do quê? Da experiência. Ela diz que aqui você vai passar a ter desejo de padecer. Irmãos, olha que coisa, né, louca. Quem é que tem vontade de padecer? A gente olha, assim, a gente quer distância de sofrimento. Ninguém, eu quero sofrer. Ninguém tem esse desejo, manifesta esse desejo. E quando a gente vê alguém manifestando isso, a gente não pensa em alguém trilhando um caminho de santidade. A gente pensa em uma pessoa louca, alienada, desequilibrada, né? A gente não vê com os olhos muito bons, não, né? Porque normalmente quem tem esse tipo de pensamento realmente tem um pouco de desequilíbrio mesmo, se não muito, né? Precisa ser tratado. Mas a gente olha para isso, como que a pessoa, que padecimento é esse? É quando você entende que nessa vida nós temos, sim, tristeza, sofrimento, dores, angústias, que existe o padecimento, mas nem o padecer, nem a dor, nem a tristeza, nem o sofrimento, nem a angústia, irmão, nada arranca de você aquela paz, aquele desejo interior, aquela comunhão, nada quebra isso. Porque quando nós não estamos aqui nas quintas moradas, um exemplo, estamos nas primeiras, segundas moradas, às vezes quando vem um sofrimento, um padecimento, a gente abandona Deus, a gente sai da igreja, a gente se revolta com todo mundo. Por quê? Porque ainda muita coisa em nós ainda não é trabalhada, ainda tem muita luta, muita coisa que é nossa. Mas aqui a sua alma está envolvida, pode acontecer o que for. Não que você não se compadeça, sim, não que você não chore, claro que sim, não que você não se entristeça, claro que sim, mas nada arranca isso que está aqui dentro do seu coração. Nada, absolutamente nada. É como que se cada padecimento que você tivesse, você tem a plena convicção do carinho de Deus, do cuidado de Deus e da aproximação de Deus. É como se a pessoa desejasse padecer porque ela entende que no padecimento existe um conforto. Nem sempre Deus vai dar o conforto, mas a alma entende que há um conforto de Deus. Então ela tem a plena convicção, olhando para as coisas boas do mundo, que nada supera o relacionamento que ela teve, e que quando há algum tipo de padecimento, é como se aquele relacionamento, aquilo potencializasse dentro dela. Então, há um desejo do padecimento. Eles têm o desejo, porque independente daquilo que aconteça, nada muda essa situação. Há também desejo de penitência. Porque é como se a alma, ela quisesse a todo tempo, a todo momento, fazer com que aquilo que ela está vivendo junto com Deus, aquilo dali não apagasse, não acabasse de maneira nenhuma. Quando a gente fala de penitência, não é simplesmente, né, ou não é somente as penitências que a gente fala, que a gente pensa de penitência, a gente só pensa em disciplina, flagelo e tantas outras coisas, né? Não é somente por essa via, por esse caminho, não. Mas tudo aquilo que penitencia é aquilo que mata a nossa vontade. É como que se nós vivêssemos matando a nossa vontade para que a gente pudesse viver de maneira mais profunda. Entendeu?
É como se você criasse um meio de alguma maneira dominar aquilo que quer te dominar. Você matasse a vontade, as paixões, aí você usa da penitência, que não necessariamente é só pelo viés da penitência através da disciplina, né, ou de flagelo, ou de qualquer coisa do tipo. Não, é porque tem muita gente que tem coragem de agredir as costas, mas não tem coragem de tomar decisões assertivas na vida. Então não adianta absolutamente nada, vira uma loucura da nossa cabeça. Não é isso, né? Mas é a firme disposição. Não tem medo, a gente não tem medo. E mesmo as almas que são chamadas a algum tipo de penitência, que ela já vai mais por esse caminho, por esse pensamento, também vai fazer isso de uma maneira, claro, equilibrada, de acordo com o pedido de Deus, passando pelo crivo da igreja, tudo de acordo com aquilo que tem que ser, mas que é algo que é sempre canalizado para uma coisa boa, né? Aqui também há o desejo de permanecer só. É como um desejo ou um anseio pela solidão, mas não é porque as pessoas são ruins, não, mas é aquele recolhimento do estar só, a palavra só, aplicada às pessoas, ou seja, aos amigos, aos conhecidos, aos familiares, mas é um só que não se aplica a Deus, amém? Então é quando você se retira, não quer estar às vezes no meio de tumulto, no meio do povo, às vezes no convívio com muita gente, te dá aquela necessidade, aquele anseio de estar só você e Deus. Ali não cabe o marido, ali não cabe o filho, ali não cabe a esposa, ali não cabe o coordenador, ali não cabe os amigos, não, é o momento que você quer estar só. Desejo de estar sozinho. Porque as pessoas que estão em volta de você conversam, falam, tomam o teu tempo, tem o diálogo, isso é muito importante, faz parte, mas existem momentos que em você, está dizendo Teresa, para quem está nas quintas moradas, que tem esse desejo, né? Tem gente que tem o desejo de estar só, em outras moradas, que já não é no sentido bom, é porque não quer convívio com ninguém, ou é por um orgulho, né? Salomão diz que quem se isola procura a sua própria vontade. O sábio Salomão, na sua infinita sabedoria, disse isso. Quem se isola procura a sua própria vontade. É o típico sintoma de uma pessoa muitas vezes orgulhosa, arrogante. Claro que tem pessoas que vivem nesse universo, mas por uma depressão, por uma outra coisa, mas tem gente que é por arrogância mesmo, é por orgulho, é por não querer o convívio com ninguém, por ignorância. Então não é isso, não é esse só, não. É o só de estar, o só que se aplica às pessoas, mas que não se aplica a Deus. É como Jesus dizendo, quando quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e busca o Pai no secreto. É como se dissesse, oh meu Deus, despedir, como Jesus despedindo a multidão e indo buscar o Pai, subindo a montanha para poder orar. Jesus por inúmeras vezes despedia a multidão. Despedir, a gente chega, acabou, já deu, até aqui. Aí o que Jesus fazia? Ia comemorar com os discípulos? Não. O que Jesus fazia? Ia buscar o Pai, só. É o desejo de estar só. Principalmente depois de uma missão, principalmente depois de um trabalho, principalmente depois de uma atividade, de um apostolado, de uma doação pelas almas, um trabalho de caridade, uma obra que a gente faz, ao desejo de estar só. Isso é bom, isso é agradável. E o outro é que todos, ela diz que aqui as almas têm no coração o desejo de que todos conheçam a Deus. Só que para que todos conheçam a Deus, que não fique só no campo do desejo, exige de nós uma posição. Amém? Porque assim, qual o benefício que existe em eu ter o desejo que as pessoas conheçam a Deus, mas eu não fazer absolutamente nada para que isso aconteça?
não é um relacionamento nas quintas moradas aonde a gente de repente viva de maneira egoísta. Ai, como Deus é bom, como isso é profundo, como isso é místico, como é paz, como é agradável, como me preenche, como eu estou bem com Deus, com as pessoas, com os irmãos. Eu queria, né, nada no mundo me atrai a tal ponto de eu não me preocupar com que outras pessoas também possam viver essa experiência que eu estou vivendo. Então não cai dentro do campo do egoísmo, como, né, nossa, aqui eu quero só me isolar, né, viver longe de todo mundo, das pessoas. Se eu pudesse agora eu viveria, né, em cima de uma montanha, isolado do mundo. A gente sabe que existem vocação para clausura, né, para um convento, para uma vida mais austera. A gente sabe que existem vocações específicas, né, para um tipo de espiritualidade, de um recolhimento muito maior e muito mais profundo. Só que não é disso que eu estou falando. Porque se há um desejo de que outras pessoas conheçam a Deus, irmãos, nada é mais frutuoso do que alguém que vive uma experiência tão profunda dialogando com as almas necessitadas, gente. Porque assim, ó, verdade a gente passa também pelos olhos. A gente, quando conversa com alguém que realmente viveu, aquilo é relevante para ela, é importante para ela, que ela experimentou, acredita naquilo. Quando a pessoa que realmente crê naquilo que diz, ela está em comunicação com a gente, mexe na gente de maneira diferente. Mexe completamente diferente. É muito diferente. Não tem como, né? É como uma professora minha de língua portuguesa chamada Sônia Valéria, apaixonada por língua portuguesa. Foi uma mulher que apareceu ao longo da minha história de vida, que ela tinha uma maneira de ensinar, e eu era do mundo da bagunça, usava droga, fazia as coisas erradas. Só que eu olhei para uma professora de língua portuguesa dentro de uma sala de aula, e aquela mulher, ela foi a pessoa que acho que Deus usou para que a transformação começasse a acontecer dentro do meu interior. Ela chegou perto de mim e falou assim: você é mais do que tudo isso, você pode dar mais do que você está dando. E ninguém chegava perto de mim. E pediu para eu escrever um poema, para eu escrever uma redação. Eu falei, não, mas como é que vai ser? Ela falou assim, não, você lê esse livro aqui, me deu na época o livro de José de Alencar, Iracema. Você lê o livro de Iracema, você vai escrever, né, sobre o livro, uma redação, e no estado de São Paulo vai concorrer a redação que ganhar, né, primeiro, segundo, terceiro, vai ter uns prêmios e tal. Gente, eu mal sabia ler, eu detestava leitura, eu faltava quase que todo dia, eu bagunçava na sala de aula, eu ia na escola, na época nem sei porquê, não conversava com ninguém, tinha sido expulso de escola, brigava com o professor. Só que o jeito que ela falou comigo foi muito estranho, gente. Sabe quando me deu um frio dentro do peito, assim, uma professora de língua portuguesa, não estou falando de alguém falando de Deus, não. Mas ela olhou dentro do meu olho e falou assim, você é mais do que isso, como que se dissesse assim, você é capaz. E eu fiquei acreditando, falei, será que eu realmente consigo? Li o livro e escrevi, só que o livro mexeu comigo, eu gostei do livro. Não gostava de nada. Eu gostei do livro e escrevi acreditando que podia dar certo. Aí ganhei em primeiro lugar na redação do Estado de São Paulo, no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Eu aprendi a ler com ela, comecei a ler tudo quanto é tipo de coisa, me deu vontade de estudar com ela, as minhas notas melhoraram, eu mudei meu comportamento dentro da sala de aula, tudo por conta de uma professora de língua portuguesa, alguém que passa com verdade as coisas. Por isso que eu estou dizendo, uma alma que vive o que é proposto nas quintas moradas, ela não pode viver em um mundo de egoísmo. A não ser que Deus peça coisas a elas específicas, ou que ela viva fenômenos místicos em que ela não pode se expor. É uma outra condição. Mas para quem tem esse desejo e quer que todo mundo conheça a Deus, gente, é o que dá na gente. Às vezes a gente está em uma formação, igual estamos aqui, a gente pensa, nossa, como, né, outras pessoas poderiam, né? O bom que está sendo gravado, né? As pessoas podem acompanhar em casa e depois pelo canal, tudo direitinho, mas a gente sempre fica em uma sensação,
de que mais pessoas poderiam experimentar aquilo, viver aquilo, ter acesso àquilo. Essa preocupação e esse desejo de proporcionar, de desenvolver um apostolado para que as pessoas, para que isso chegue, para que aquilo que a gente teve de relacionamento com Deus chegue, para que as pessoas olhem nos nossos olhos e vejam verdade, convicção, né? Porque ela diz aqui: a alma tem a certeza, a convicção de que ela esteve na presença de Deus. É você passar pela vida das pessoas e a sua presença, às vezes sem um discurso, provocar mudança nos outros. Isso é místico, porque isso é fruto de um relacionamento de amor, de intimidade que uma alma tem com o seu Senhor, de alguém que resolveu dar tudo, de alguém que passou por uma transformação, de alguém que entrou dentro do castelo como um bicho, foi tecendo teia, tecendo os fios, passando das segundas para as terceiras para as quartas, e você criou um ambiente de morte, mas ao mesmo tempo um ambiente de vida. Você teve coragem de criar ao longo desse tempo um ambiente em torno de você que ia destruir essa aparência, aspecto de bicho que nós carregamos, para que agora você possa alçar voos, porque aquilo que a gente vai ver nas sextas e nas sétimas moradas são coisas elevadas, e só almas livres é que pode alcançar tais coisas. E para alcançar coisas elevadas, nós precisamos aprender a voar, nós temos que ter asas. Não pode ter corrente, amarra, cadeia, prisões, grilhões, né? Arado na nossa vida, a nossa mente aprisionado às situações, às circunstâncias, não, porque aqui eu aprendi a dar tudo, aqui eu morri, aqui o verme deixou de existir, aqui nasceu uma borboleta, agora ela pode alçar voo, o aspecto é diferente, a beleza é diferente, né? Aquilo que ela faz é completamente diferente, então você pode alcançar, almejar, você pode voar em direção àquilo que está sendo proposto. Por quê? Porque agora você é livre. Aquilo que te involucrava, aquilo que te prendia, que te sufocava, aquilo que até gerou a sua morte, mas que quando aquilo foi partido, fez com que nascesse alguém completamente diferente. É isso que Teresa está dizendo. E ela diz que a gente não se descuide ainda da penitência, da humildade, da oração e da meditação. É como se ela, depois de toda a beleza daquilo que vimos, ela ainda nos orienta dizendo: mas não descuide, não descuide, porque mesmo uma borboleta livre, que pode alçar voos para poder buscar aquilo que é elevado, que é alto, até ela, se não cuidar, através da penitência, humildade, oração e meditação, ela pode cair, ela pode não atingir o objetivo, ela pode não chegar aonde Deus quer. Então, ao mesmo tempo que ela fala da beleza de tudo aquilo que a gente vive, é como se ela nos exortasse de maneira delicada, dizendo: não descuide. Porque aqui a alma também, para encerrar, ela tem uma preocupação de não ofender a Deus de uma maneira muito profunda. Ela não quer ofender a Deus, ela não quer ferir o seu Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos, que aqui, já nas quintas moradas, a gente já não trata mais das coisas que a gente tratava inicialmente? Que aqui as preocupações já não são as mesmas, e até as preocupações aqui, elas já vão desaparecendo, porque a graça e o favor de Deus é muito grande. Que aqui, até a ação do demônio já não é como era, por mais que ele venha de maneira sutil, ele não vem de maneira tão violenta e insistente como vinha, porque a gente vinha passando de morada para moradas, mas os animais peçonhentos vinham acompanhando, ou seja, é como se você vivesse ainda atormentado por algumas condições. Agora aqui você já tem a sensação de liberdade, você tem a sensação de nascimento, de vida nova, de coisa alta. O mundo perde o sentido.
Não existe nada que seja mais belo, mais bonito, mais edificante do que estar com Deus. Absolutamente nada. Nada substitui isso. A gente poderia até dizer em outra oportunidade, mas existe um tempo para cada coisa. Aqui é como se tudo cooperasse para esse relacionamento com Deus. Encerrar com o apóstolo Paulo dizendo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. O que nos separará do amor de Deus? A tribulação, o perigo, a morte, a espada, a guerra, a nudez, os principados, as potestades? Nada nos separará do amor de Cristo Jesus por cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida de quem nos acompanhou em casa, de quem vai estar vendo essa formação em uma outra oportunidade, e que a gente possa estar dando passos largos e firmes em direção ao nosso progresso espiritual, a esse caminho de perfeição. Amém?